Olá, meu nome é William Santos e nesse vídeo vou estar apresentando uma aplicação prática da matéria de processamento de linguagens naturais, utilizando dados abertos governamentais do Banco Central do Brasil, focando principalmente em dados de transações do Pix referente ao primeiro mês em que o Pix foi lançado, certo? Primeiramente, aqui está todo o PDF, contendo informações mais detalhadamente. Mas primeiramente vamos estar explorando um conjunto de dados utilizados, destacando principalmente todos os parâmetros, a metodologia que foi utilizada e a amostragem, visto que tinha mais dados do que é, tínhamos capacidade de processamento. Em seguida vamos discutir sobre a criação dos embeddings, que são a criação dos vetores em multidimensões, utilizando o modelo do Hugging Face que eu escolhi, e a transformação desses dados para texto e para vetores em altas dimensões. Vamos também abordar o armazenamento desses embeddings, que utilizamos o banco de dados MILVS, que é um banco de dados vetorial, que ele fornece já opções de a gente estar fazendo essa busca semântica. E inclusive vamos também realizar essa busca, né? Por fim, também veremos uma forma de estar visualizando esses dados, né? Já que esses dados são multidimensões, para não ficar algo tão abstrato, eu vou estar utilizando alguns algoritmos onde ele vai estar transformando. Esses vetores são multidimensões, mais especificamente 1024 dimensões, em duas dimensões, como vocês estão vendo aqui na tela. Esses aglomerados aqui, a gente está utilizando outro algoritmo para estar formando esses clusters, que são esses agrupamentos de dados. Bom, aqui basicamente tem meio que o pipeline, né? Como o fluxo vai seguir para a gente estar gerando lá a nossa análise. Basicamente a aplicação, né? A forma que eu queria apresentar isso era tendo uma hipótese onde nós temos uma transação fraudulenta no Pix. Por exemplo, valores fechados, por exemplo, 20 mil sempre, de pessoa para pessoa, e numa região específica, por exemplo. Ou seja, a minha hipótese é, nós temos esse dado, ou seja, de fato, esse dado aqui, por exemplo, é uma transação fraudulenta, e o nosso objetivo é estar tendo que relacionar isso, utilizando o nosso banco de dados vetorial, e tentar estar encontrando clusters de todas as transações que são ao menos parecidas com essas, ou seja, teria a probabilidade de serem fraudes também, certo? Então vamos lá. Aqui eu já anotei, por exemplo, passo 1, passo 2. Como foi mencionado, o conjunto de dados utilizados foi o conjunto de dados de transação do Pix. Aqui está o dataset, ele é possível baixar, foi do primeiro mês de lançamento do Pix, onde ele tem todos esses parâmetros aqui, de ano, do mês, a natureza, ou seja, de se foi de pessoa para pessoa, a finalidade Pix. Tem formas aqui não disponíveis também. Forma de iniciação sobre QR Code, a pessoa digitou manualmente, etc. Tá tudo aqui destacado para ver no PDF de fato. E como os nossos dados aqui são 400 mil, você vê aqui tem mais de 400 mil linhas de dados, né? Ou seja, transações, ficaria inviável de estar conseguindo fazer o processamento desses dados. Ou seja, para isso eu utilizei a biblioteca do Pandas, ou seja, eu vou fazer uma amostragem dele. Como vou estar fazendo essa amostragem? No Pandas existe uma função para estar fazendo a amostragem. E essa função ela pode ser reproduzida, ou seja, a partir de um número, de fato, a gente escolher um número, ele vai estar gerando todas as combinações possíveis de números aleatórios, ou seja, isso pode estar sendo reproduzido. Então a seed aqui é 42. E ao fazer isso, eu selecionei aqui 10 mil transações do Pix, ou seja, 10 mil daqueles 400 mil. E utilizando esse mesmo código aqui, é possível estar reproduzindo esses mesmos 400 mil aleatórios, né? Pseudo-aleatórios que foram gerados a partir desse random state. Certo? Ok. Esse foi o primeiro processo, tá selecionando esse subset desse conjunto imenso. O próximo passo, no caso, é a gente estar construindo os embeddings. Ou seja, para isso, cada linha,
cada linha aqui, ele foi transformado em um string, ou seja, cada linha aqui, basicamente, ele vai conter todos os dados da transação em específico. O mês e o ano, se foi de pessoa para pessoa, localização, a idade, como foi inicializado, etc. Vai ficar basicamente nessa forma aqui, basicamente um string, certo? A partir disso, onde a gente pegou todas essas 10.000 strings, a gente vai estar começando a processar e vai transformar isso daí em um vetor de 1024 dimensões. Nós estamos utilizando aqui esse modelo aqui do Hugging Face. É um modelo mais especializado em língua portuguesa e vamos estar utilizando ele aí para estar fazendo esses embeddings das transações. Após a gente fazer todos esses embeddings, eu estou salvando eles em um JSON, contendo aqui milhares aqui de vetores, enfim. Após fazer todas essas conversões e salvar, eu venho aqui, pego a transação que eu quero, que eu, como hipótese, tenho que é de fato fraudulenta, faço o embedding dela, pego a forma vetorial dela, e em seguida aqui eu adiciono tudo no banco de dados vetorial, que é o Milvus. Ou seja, esse banco vetorial ele é especializado em vetores e utilizado também para fazer busca, já que ele já tem várias opções de busca, como busca euclidiana, busca pelo cosseno, a distância entre produto interno de vetores, esse tipo de coisa. Adiciono todos, adiciono todos os vetores dentro do banco de dados. E por fim aqui, eu utilizo algumas técnicas para a gente estar conseguindo visualizar esses dados. Algumas técnicas dessas na verdade foram duas. Uma, para a gente estar conseguindo reduzir a dimensionalidade desses dados, ou seja, a gente está reduzindo vetores de 1024 dimensões, que a gente não consegue visualizar, para vetores de 2 dimensões, ou seja, que a gente consegue visualizar ele em um plano. E utilizando também esse algoritmo aqui para estar formando esses clusters, para a gente estar conseguindo ver esses aglomerados de dados também. Todo esse código aqui está disponibilizado no GitHub, desde para fazer a amostragem, visualização de dados, a parte do Embedding Processor, junto com comentários. Isso facilita na hora de fazer a documentação automática, a parte do banco de dados e a parte do main. Bom, eu já deixei pronto alguns resultados. No caso, quando eu estou utilizando os 10.000 dados, eu já deixei ele feito aqui. No caso aqui é todos os dados basicamente representados aqui em 2D. Esses em vermelho aqui a gente vê que foram os que eu pesquisei. E agora eu vou fazer uma pequena amostragem, já que não daria para eu estar processando os 10.000 dados aqui de novo tão rapidamente. Eu posso escolher aqui, por exemplo, eu quero 50 dados da amostra, né? E desses 50 dados, eu quero 20 dados que são parecidos com o meu dado supostamente fraudulento, né? Que eu tenho como hipótese que ele é fraudulento. E esses 50.000 são do dataset que contém 500.000. Contém 500.000. No caso, eu vou estar rodando esse algoritmo. Ele vai demorar alguns minutos para estar processando os dados, já que ele tem que fazer toda a amostragem, fazer o processo de embedding, que é o processo que é mais custoso, fazer a inserção no banco de dados e depois estar plotando esses dados para estar conseguindo fazer a visualização. Bom, os dados acabaram de foram processados. O resultado também ele mostra aqui no terminal, mas como ficaria algo mais complicado de estar conseguindo ver,
Por exemplo, ele mostra que todos os resultados que são similares. Como eu escolhi lá 20, ele mostrou 20 resultados. E ele automaticamente já abre aqui o gráfico, onde aqui tem os 50 dados da amostra total. Esses aqui são os parecidos com a amostra fraudulenta, supostamente fraudulenta que eu fiz. E aqui são apenas os dados de fato, no caso são esse cluster, né? Esses são esses dados aqui, apenas eles sozinhos. Quando eu passo o mouse, ele mostra aqui todos os dados. E a gente pode ver que eles são literalmente iguais. A parte que mais muda de fato são os números. Talvez porque o modelo é mais para linguagem, não para números. Mas é isso. O modelo está lá. Todo esse código está disponível no GitHub. E é isso. Tchau.